o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 10, da Lei de Liberdade. Pergunta de número 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Resposta: quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Prezados irmãos e irmãs, saudações de paz. Hoje trazemos a reflexão uma passagem marcante do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 22 a 29. Nela acompanhamos um momento tenso e revelador da trajetória do apóstolo Paulo, cuja coragem, consciência dos próprios direitos e fidelidade ao Cristo nos ensinam muito ainda em nossos dias. Vamos à narrativa de Atos. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Prezados irmãos, vemos pela narrativa evangélica que Paulo se encontra diante de uma multidão exaltada que se revolta com suas palavras a ponto de pedir sua morte. Seu crime: falar da inclusão dos gentios no plano de salvação, algo inaceitável para os mais radicais. A reação violenta evidencia o quanto o orgulho racial e o fanatismo religioso obscurecem a razão e o coração. O comandante romano, sem entender bem o motivo da comoção, ordena que Paulo seja açoitado, recorrendo à violência para extrair uma verdade que desconhece. Eis então o ponto central do episódio. Paulo, com serenidade e firmeza, invoca sua cidadania romana, um direito civil relevante na época, e evita a agressão injusta.
Essa atitude provoca surpresa e até temor nos oficiais, revelando a fragilidade dos sistemas humanos quando guiados apenas pela aparência ou pressão social. O que aprendemos aqui? Em primeiro lugar, a dignidade com que Paulo conduz a situação. Mesmo em risco, ele não se vitimiza, tampouco revida com rancor. Usa da palavra com discernimento e respeito à lei, ensinando-nos que o cristão, além de fé, precisa cultivar consciência cidadã, responsabilidade moral e coragem diante da injustiça. Em segundo lugar, vemos o valor do testemunho. Paulo poderia ter se omitido, recusado a audiência, mas não desperdiça a oportunidade de falar de Jesus, ainda que em ambiente hostil. Isso nos inspira a mantermos o compromisso com a verdade, mesmo que incomode, mesmo que sejamos incompreendidos. Por fim, essa narrativa revela que a defesa da fé não precisa de gritos ou violência, mas de coerência, firmeza de princípios e confiança no amparo divino. Para os dias de hoje, tão marcados por polarizações, intolerância e desinformação, Paulo nos convida a cultivar o equilíbrio, a razão iluminada pela fé e o amor ativo, mesmo diante de adversidades. Ave Cristo. Vamos agora, prezados irmãos, fazer a nossa prece de agradecimento e louvor a Deus. Senhor da vida, que a lição de coragem e serenidade do apóstolo Paulo nos inspire a sermos testemunhas firmes do bem, da justiça e do evangelho de amor. Ampara-nos nos momentos de incompreensão. Ensina-nos a usar da palavra com sabedoria e do silêncio com prudência. Fortalece em nós o espírito de conciliação, para que, mesmo em meio às provações, sejamos instrumentos da tua paz. Que a fé não seja apenas bandeira, mas caminho vivo em nossas ações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.